Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia a todos vocês que nos acompanham daqui do Brasil e de vários lugares do mundo, esse grupo que tem se tornado um grupo tão eclético, tão espalhado, né, ao redor aí do globo, e é tão bacana ver aqui pessoas assistindo da Austrália, de vários países europeus, de todos os lugares nas Américas, da África, e isso é muito, muito bacana e muito importante também, porque aí a gente pode ter essa possibilidade de estar conectado com vários lugares do mundo onde as coisas estão acontecendo. Poucas vezes, eu acho que na nossa história, da nossa geração, a gente teve uma noção tão clara dessa globalização, de uma coisa que acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo e faz o mundo inteiro mudar de comportamento ao mesmo tempo. Hoje, apesar de estar um dia muito frio de temperatura aqui, está muito quente de notícias. A gente tem uma manhã assim, fervilhando, e a gente vai falar hoje sobre principalmente os assuntos do dia. A gente tem na ONU uma reunião que está acontecendo da Comissão de Direitos Humanos, onde está sendo discutida a questão do racismo, da violência policial no mundo, e o meu amigo Jamil Chad gentilmente aceitou o convite para estar aqui com a gente. Isso é uma honra, assim, inenarrável. Já vou passar para ele dar um bom dia aqui para a turma. E ontem eu dei uma entrevista que eu fiquei encantado com uma turma lá do Rio de Janeiro, chama Lado B do Rio, é um podcast incrível, assim, de uma turma progressista, uma turma de esquerda, e que eu brinquei, eu falei, pô, os caras arrancaram o meu couro, mas foi os que arrancaram o meu couro do jeito que eu mais gostei até hoje, porque, assim, um papo legal, pô, explica isso, como é que foi, de onde é que tu veio, para onde é que tu quer ir, sem o lance do julgamento, né? É tão difícil a gente ter uma conversa conseguindo colocar o julgamento de lado antes, né? Então eu fiquei encantado e fiz um convite para o Fagner Torres, que é jornalista lá do Rio de Janeiro, um dos integrantes do Lado B, participar aqui do programa. E no meio do programa, a gente vai ter hoje a presença do Bruno Salles, Bruno, que é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, para a gente falar sobre essa questão da prisão do Queiroz, todas as implicâncias desse evento que tem hoje de manhã, o que aconteceu de verdade, o que isso pode gerar, qual o impacto que isso tem nas figuras públicas óbvias aí que a gente associa nessa questão do Queiroz. Então vai ser um programa, assim, super importante e super quente. Começar dando bom dia. Jamil, bom dia, obrigado por estar presente aqui no nosso encontro diário. Tanta gente que pediu tua presença, e depois que você confirmou comigo, ainda teve uma amiga, Juliana, né, que ela tocava o fundo da Amazônia, você deve conhecer a Juliana, você falou assim, Eduardo, você tem que chamar o Jamil. Eu falei, chamei hoje. Ela falou, mentira, né? Eu falei, é verdade, e ela está nos assistindo, aproveito para mandar um abraço para ela e te passo para dar bom dia, Jamil. Eduardo, bom dia, Fagner, bom dia a todos. É um privilégio, cara, não tenho outra palavra. Eu fiquei muito feliz com as tuas iniciativas, com isso aqui que você está fazendo, que é basicamente colocar as pessoas em contato, conversar e tentar transmitir informação, notícia e, claro, com análise. E de uma forma absolutamente plural. Então, parabéns. Fico aqui de Genebra de longe, né, olhando de longe daqui, mas vocês saibam que a gente está muito perto também. Beleza. Fagner, bom dia, meu irmão. Prazer te conhecer ontem. Já estamos aqui juntos hoje. Olha como essas conexões da vida são bacanas e importantes. Muito importante. Gente, muito bom dia. Obrigado pelo convite, Eduardo. Estou muito feliz de estar aqui com você. A nossa entrevista realmente foi ótima. Quem quiser ouvir vai estar no ar amanhã à tarde. Quero parabenizar o Jamil, é um cara que eu acompanho há muito tempo e que eu quero prestar também minha solidariedade, porque eu acredito que não deve ser fácil estar na ONU acompanhando as coisas que estão acontecendo hoje, sendo brasileiro, né? Hoje é um dia que a gente acordou para tomar suco de laranja hoje, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente conversa na próxima hora.
Beleza. E aí eu queria combinar com vocês todos, já temos 2.500, com 4 minutos agora, 2.500 pessoas ao vivo nos assistindo. Então é muita gente. Hoje a gente vai ter, não, minto, 3.087 pessoas agora. Hoje a gente vai ter muita gente no programa. E, gente, hoje é um programa importantíssimo, com pessoas com uma qualificação enorme para a gente entender o que está acontecendo. Nesses momentos, a gente é levado aos impulsos de querer puxar qualquer notícia, querer ter a notícia, às vezes sem ter a notícia, querer entender sem ninguém que entende nos explicar, só para a gente poder falar, para a gente poder se expressar. E nessa hora a gente tem que tentar acalmar um pouco e ouvir quem entende, quem está vendo, porque nesse mundo da informação fast food, né, é muito perigoso a gente, num momento como esse, rico em termos de informação, e no momento que muitas vezes a gente espera tanto tempo para ter um momento como esse e poder colher os dados que formam a nossa opinião, a gente perde, às vezes, esse momento. Então, hoje, um dia muito importante, eu vou pedir para todos vocês que estão assistindo no YouTube darem um like. O like hoje no YouTube é importantíssimo. Você está assistindo pelo celular, fecha o chat para poder dar o like, você continua assistindo o vídeo. E no Facebook, todo mundo, um compartilhamento. Vamos lotar essa nossa comunidade hoje para todo mundo poder se inteirar do que está acontecendo. Vocês estão vendo aí gente do mundo inteiro nos dando bom dia aqui. Que incrível essa comunidade que a gente formou. Eu queria começar, antes de falar de Covid hoje, vamos às notícias que o Jamil me passou hoje de madrugada, quando ele disse que poderia participar do encontro hoje. Está tendo, e eu acho até que no Brasil a cobertura está sendo fraquíssima, dada a importância, né, desse encontro. Está tendo um encontro de emergência na ONU, do Conselho de Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos, e está sendo discutido a questão do racismo e da violência policial nos Estados Unidos, mas também no mundo, de uma forma mais ampla. E você tinha, desde o começo, uma iniciativa, se não me engano, e qualquer erro que eu estiver falando aqui, o Jamil fica super à vontade para me corrigir, a intenção é essa, uma iniciativa principalmente de lideranças de países africanos, né, para que a ONU abrisse o que seria o equivalente a uma CPI lá, que é uma comissão de inquérito, não é parlamentar, mas é uma comissão de inquérito, para investigar vários pontos relativos a essa questão. E aí o debate está acontecendo esses dias, a votação vai acontecer, e o Brasil está participando disso, dando sua opinião, ouvindo, falando. E o Jamil, o que você tem a dizer sobre a participação do Brasil nesse encontro que está acontecendo de emergência na ONU para discutir o assunto que parou o mundo quando o mundo já estava parado, né? Ou talvez tenha feito o mundo andar no momento que o mundo estava parado, botando todo mundo nas ruas, nessa catarse coletiva que o mundo está vivendo por conta do que aconteceu com George Floyd. Jamil? Exatamente, Eduardo. E isso é muito importante que você coloque o contexto. Era um contexto de confinamento, um contexto de ameaça, né? Com as pessoas se sentindo ameaçadas justamente por um vírus, pela morte. E ainda assim, o que aconteceu foi absolutamente forte em termos simbólicos, em termos sociais, por conta dessa mobilização. E aí a mobilização que não era da morte de uma pessoa só, era do acumulado, o que aquela morte significava em termos de acúmulos de injustiças ao longo aí, a gente pode falar tranquilamente, de séculos. Bom, a ONU, então, é convocada a lidar com o assunto e, obviamente, a reunião da ONU se transforma num microcosmo das posições dos governos sobre o racismo. E aí que a gente começa a ver que, enquanto vários países tomam a palavra, e todos sempre com palavras muito eloquentes de combate ao racismo, que isso é intolerável, não podemos mais aceitar, mas essa ideia de investigar, calma aí, não é bem assim. Não precisamos investigar, né? Porque esse negócio de investigar, eventualmente, vai envolver responsabilidade. E envolver responsabilidade, obviamente, pode ter um impacto direto nos governos. Então, o que a gente vê na ONU, e por isso a confusão, inclusive, Eduardo, de mudar o dia da minha participação aqui, etc., é porque a votação que era para ter acontecido ontem de uma resolução para criar essa comissão de inquérito não conseguiu ser votada ontem, foi adiada para hoje. Hoje não conseguiu, de novo, que houvesse um acordo ou votos suficientes, foi adiada mais uma vez para amanhã ou para segunda-feira. Mas o que chama atenção, claro, você tem, de um lado, países africanos e vários outros dizendo, olha só, acabou, pessoal, basta.
vamos olhar para o que está acontecendo, e o que está acontecendo é um crime, né? E essa injustiça, esses injustiçados precisam ter, em algum lugar do mundo, uma entidade ou um mecanismo que diga, olha, assim não dá mais. Então, era esse o objetivo. Esse era o objetivo principal. E aí você tem, de um lado, governos ocidentais e aliados dos Estados Unidos dizendo, olha, sim, o racismo é um problema muito sério, mas ele é global. Então, para que investigar um país? Bom, porque o crime aconteceu lá, né? Parece óbvio o negócio. Mas não, olha, como é global, é melhor a gente fazer uma resolução só condenando o racismo. E aí, claro... A nota de repúdio versão ONU, é isso? Exatamente, que você coloca na parede, você pendura na parede e acabou. E aí, o que você poderia até entender, você faz um esforço, né? Vamos entender se nós fôssemos um país que tinha colônias, por exemplo, né? Que eventualmente poderíamos ter problemas em reparações, eventualmente esse tema pode aparecer, etc. Ou que foi um país que, né, teve aqui europeu, etc. Agora, quando você ouve, e o choque, eu pelo menos tive esse choque, várias outras delegações tiveram esse choque, quando a delegação brasileira, então, foi falar. Você pensa, bom, com todo o histórico de racismo, de injustiças no Brasil, etc., você espera que o governo brasileiro vá dizer estamos solidários a esse tema e, claro, isso precisa ser lidado. Não. O que o governo brasileiro fez, bom, antes de mais nada, um discurso que não fez uma menção a George Floyd, não prestou homenagem, não só nem prestar homenagem, não teve um segundo de olha só, pessoal, gostaríamos de mostrar solidariedade com a família, com as vítimas, nada. Segundo lugar, não vamos apoiar uma resolução que fale dos Estados Unidos, nosso grande aliado. Primeiro ponto. E segundo ponto, temos que entender a importância da polícia para a proteção da vida. O governo brasileiro que usa uma reunião que se chamava, o título dela era George Floyd e a brutalidade policial, o governo brasileiro que usa a reunião para defender, Eduardo, a polícia. E aí, claro, não só para mim, que estava na sala, mas para muita gente, foi um choque você ouvir do governo brasileiro vamos dizer assim, a ousadia de usar uma reunião, uma plataforma que era para lidar com a violência policial para proteger, para dizer que a polícia deve ser valorizada. O Brasil, só para completar, só para a gente passar essa introdução, os países latino-americanos, eu não estou falando de Venezuela e Cuba. Tá? É importante, é isso que eu ia falar, porque tem um amigo aqui já nos comentários falando o Bolsonaro foi denunciado pelo ditador, querendo falar que foi pela Venezuela. Então vamos lá, Jamil. Conta para a turma que vai no impulso, vai na empolgação, querendo... Né? Vamos lá. Vamos colocar em contexto. Esses ditadores, eles existem e, sim, são problemáticos. Agora, quem está questionando o Brasil hoje não é o grupo de ditadores. O grupo de ditadores, vamos também colocar num contexto, entre eles a Arábia Saudita, esse grupo chega até a apoiar o governo brasileiro em muitas ocasiões. Quando o governo brasileiro fala em restringir liberdade de expressão, igualdade de gênero, porque gênero não pode. Aí, quando você vê quem é que apoia o Brasil, você vê justamente uma aliança absurda entre Arábia Saudita, Egito, Bahrein, Catar e Brasil. Ou seja, antes de a gente falar, não, mas é ditadura, não. Os governos latino-americanos, que inclusive aí você tem Argentina, Uruguai, o Chile, um país, né, ali, que a gente não pode dizer que o Chile é um país comunista, não é, né, tendo uma posição muito diferente do governo brasileiro. E hoje, para completar, diante de tudo isso, o movimento negro brasileiro, com mais de 100 entidades, denunciou, esse grupo denunciou o Brasil na ONU justamente por essa atitude e pede que, sim, haja uma comissão de inquérito, inclusive para investigar a polícia aí no Rio de Janeiro. Fagner, fica à vontade para fazer a pergunta, interagir aí com o nosso convidado de honra. Você também é convidado de honra hoje, então os convidados de honra se conversarem aí. Na verdade,
eu venho falando, né? A gente tem o nosso programa há 4 anos e a gente toca muito nessa questão da violência policial no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um dos lugares onde a polícia é mais violenta do mundo, né? A polícia do Rio de Janeiro mata muito, né? E a polícia do Rio de Janeiro morre muito também. E quem são essas pessoas que matam e morrem, né, no Rio de Janeiro, principalmente? São pessoas negras, né? São pessoas pobres que vivem nas periferias. Os próprios policiais, em sua grande maioria, os soldados são negros. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro só teve um comandante negro em toda a sua história, né, o coronel Nazaré Cerqueira, né, ainda na época do governo Brizola, né, no início dos anos 90, né? E, então, assim, me surpreende, mas não choca, ou melhor, choca, mas não surpreende a posição do Brasil, né? Choca porque é inacreditável que um país que há pouco tempo era super, né, vinha sendo respeitado, tendo um papel de protagonismo regional nas suas relações exteriores e etc., hoje, né, está alinhado àquilo que há de mais obscurantista no mundo civilizado, né? Isso choca, né? Mas não surpreende, levando em consideração quem é que está na representação desse governo atual. O nosso presidente da República, ele já utilizou o púlpito da Câmara dos Deputados, e quando deputado, abertamente para defender violência policial, né? O nosso presidente da República, durante a sessão do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, defendeu um torturador, uma pessoa da ditadura militar, um ícone da tortura na ditadura militar, né? E saiu impune dessa defesa. Então, assim, não surpreende, apenas é chocante saber que a gente saiu de um momento em que o Brasil era minimamente, vinha sendo, construindo um respeito internacional. A gente teve o Celso Amorim na nossa chancelaria, né? E hoje está acontecendo, na verdade, aquilo que o Lado B do Rio, que é o coletivo que eu participo, lá junto com o Caio, o Daniel e o Alciso, vem denunciando, vem comentando, melhor dizendo, vem analisando há 4 anos, né? A gente começou nosso programa em 2016, e em 2016 a gente já vislumbraria que o Brasil tomaria esse caminho, né? Tanto que se tornou famoso na internet uma definição que a gente fez, que falou que o Brasil em breve o Brasil pareceria a Arábia Saudita de biquíni. E eu acho que essa definição... Falhou aqui o... Não, voltou. Vamos lá. Voltou? Já falou. Então, eu acho que essa definição está comprovada. Assim, o Brasil hoje se alinha, né? Se alinha ao extremismo, né? Ao obscurantismo de governos como o governo da Arábia Saudita, mas com verniz tropical, né? Então, assim, não me surpreende, só me deixa chocado, porque, óbvio, o racismo, eu sou uma pessoa, né? Eu sou negro, sou jornalista, eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, eu estou acostumado a conviver, a assistir violência policial, eu conheço pessoas que já passaram por situação de violência policial. Violência policial é um tema que eu comento sempre nos nossos podcasts, não só nós, mas quando a gente traz um convidado especialista para falar, eventualmente a gente traz um convidado para poder falar. Então, sei bem o que é isso. Eu só fico realmente triste. Ontem eu comentei na internet que eu acordei com com 2 notícias que eu achei absurdas, né? Primeiro, que o príncipe imperial do Brasil foi convidado pelo jornal Correio Brasiliense a dar opinião sobre racismo, e disse que não existe racismo no Brasil. Eu já acordei com essa violência sendo jogada na minha cara, né? E, em segundo lugar, foi aquela marca que fez a propaganda do cabelo crespo, né? Disse que o produto para limpeza pesada se chamava Crespinha. Então, eu acordei ontem com essas 2 notícias sendo jogadas na minha cara, com essas 2 violências sendo jogadas na minha cara. O que eu quero dizer com isso? No momento atual, para algumas pessoas, ser brasileiro é uma vergonha, né? Eu imagino que o Chad, que está na ONU participando, assistindo isso em loco, sendo brasileiro, é uma vergonha. Mas para a grande maioria dos brasileiros, aqueles que sentem na pele toda a opressão que esse Estado apresenta
contra si, ser brasileiro não é só uma vergonha nesse momento, ser brasileiro é também um fardo, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, choca, mas não surpreende. Aliás, você estava falando dos países ditadores, a Anistia Internacional hoje chamando a atenção do mundo inteiro e das autoridades do Egito. Você está tendo no Egito uma caça aos médicos que estão se opondo à forma como o governo do Egito está lidando com a Covid. Então você tem várias prisões, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no mundo. Tem várias prisões no Egito acontecendo porque médicos estão falando que as medidas que o governo está tomando não são medidas corretas, coisas parecidas com o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Agora, Jamil, eu queria que você falasse rapidamente de uma coisa que é o seguinte. Eu tive com o Noam Chomsky, né, no ano passado, fui lá para visitá-lo, enfim, fiquei encantado, batemos um papo muito grande, ele falava o seguinte: Eduardo, você não está entendendo, o Brasil ele tinha conquistado no mundo uma posição de protagonismo e de respeito no mundo inteiro. Na última reunião que teve em Davos, assim, o Bolsonaro, você não está entendendo, foi motivo de chacota mesmo. Era o cara que era colocado para lado, todo mundo ficava longe, com medo de ser fotografado ao lado do Bolsonaro. Eu queria perguntar para alguém que está fora, que está na ONU, como é que é essa visão que hoje o mundo tem de Brasil, nesse momento que a gente tem mais de 7 mil pessoas ao vivo nos assistindo aqui, estamos com um público excepcional, isso é público simultâneo de televisão, de rádio, assim, que tem uma audiência importante, então é importante a gente falar isso para tanta gente que está nos assistindo. Como é hoje a imagem do Brasil institucional, você que está aí no centro de encontro das lideranças, dos chefes de Estado, das pessoas que têm essa capacidade de formar a opinião do mundo, que é em Geneva, aí na ONU? Meu caro, olha, eu estava em Davos com o Bolsonaro. Então, eu posso te dizer exatamente o sorriso de chacota na sala enquanto ele falava. Tá? Então, não são os venezuelanos, os cubanos, né, os comunistas que ironizam e, eu diria, vão até além do que isso. Não, nós estamos falando das instituições internacionais, muitas delas ligadas ao capitalismo, o centro do capitalismo. Tá? Então, vamos esquecer dessa história, antes de mais nada, de que a imagem ruim está vindo desse lado comunista do mundo. Não, não é isso. Agora, eu queria colocar alguns pontos antes de falar do que está acontecendo agora. E, insisto, não vou falar do governo Lula ou do governo Dilma. Eu estou aqui há 20 anos. Antes disso, acompanhava já a política externa no governo Fernando Henrique. Então, estou falando de uma forma geral. Em muitas das reuniões internacionais, não só na ONU, mas na OMC, em Davos, em vários outros lugares, países esperavam o Brasil falar para depois falar. Todo mundo queria saber qual era a posição do Brasil sobre um tema para, então, moldar a sua posição em relação ao que o Brasil falava. Tá? Isso significava o quê? Que nós tínhamos uma posição central. Não estou dizendo que tinha a mesma influência dos Estados Unidos, não é isso, mas o mundo esperava para ouvir o que o Brasil falava. Então, podia discordar, certamente muita gente discordava, etc. Mas era aquele momento da reunião que o Brasil vai falar agora. Né? Então, isso, dentro de uma reunião diplomática, é absolutamente central. Não só nisso. Quando havia necessidade de costurar a aliança, de fazer pontes, de criar algum tipo de comunicação entre partes que não se falavam, muita gente, em muitas ocasiões, chamava o Brasil. Né? Então, o Brasil era um interlocutor porque falava com Assad e falava com Obama. Tá? Essa capacidade de diálogo que o Brasil tinha desmoronou. Com esse desmonte dessa capacidade de diálogo que o Brasil tinha, o que veio junto com ela foi, obviamente, a irrelevância. Então, hoje, o que é o Brasil no cenário internacional? Nada. Né? Em termos de influência, o Brasil não existe. Então, é pior do que você dizer, como o Fagner diz, não é só o problema, que vergonha, é o quanto nós
nos prejudicamos com essa posição. Te conto alguns episódios. A questão da OMS e a vacina. OMS e governos europeus, insisto, não tinha nenhum comunista na sala. OMS e países europeus é Angela Merkel, de um partido conservador, tá? Fazem um programa, basicamente, para acelerar o desenvolvimento da vacina. Não foi uma decisão, mas houve, basicamente, um consenso de que o Brasil não seria convidado inicialmente para o projeto. Em que momento da história um país com 200 milhões de habitantes e central na política externa em muitos setores ficou de fora de uma iniciativa desse tamanho? Né? Depois teve que ir lá pedir, basicamente, para entrar, né? Depois de vários meses, etc. Então, isso é um exemplo. Um outro exemplo que eu queria usar, lá mesmo em Davos. O discurso do presidente Bolsonaro durou 6 minutos. Foi o discurso. Eu fiz uma conta um dia. Eu acho que eu fui, nos últimos 20 anos, eu acho que eu fui 13 vezes para Davos. Nessas 13 vezes, eu nunca tinha visto um discurso de 6 minutos. Não é do governo brasileiro. Eu nunca vi discurso de ninguém que tenha durado 6 minutos. Por quê? E por que isso? Porque, antes de mais nada, você, como alguém lá diz, falta repertório. Falta repertório. Agora, isso se transmite, isso fica muito claro para o resto do mundo que você não tem repertório, que você é dependente da política externa, por exemplo, americana. E voltando à tua pergunta, muito bem, qual é a posição que nós temos hoje? Eu sempre digo, temos 2 posições, a de brasileiro, a de cidadão brasileiro, que, não sei se você lembra, Eduardo, no 7-1 da Alemanha, tinha alemão que ficou com pena da gente, que queria vir abraçar. Você lembra dessa história, né? Tem um pouco disso, né? Do estrangeiro falar, o que a gente pode fazer por vocês? Vem aqui, dá um abraço. Né? Então, como indivíduo, você vê que tem isso. Por que tem isso? Porque o mundo quer o Brasil parte da comunidade internacional. O mundo espera do Brasil essa diversidade, essa capacidade de dialogar. Era um ator importante porque tinha esse papel. Então, o mundo quer o Brasil de volta, não esse Brasil, mas o mundo quer o Brasil de volta. Então, tem essa relação. Agora, da parte política e da parte diplomática, é uma irrelevância total. Essa é a situação no Brasil de irrelevância, de incapacidade de dialogar, o que, na questão do meio ambiente, já tinha ficado muito complicado, piorou muito com a Covid-19, mergulhando o Brasil em uma situação de relevância. Agora, existe, e com isso eu prometo que eu termino essa resposta, a gente não pode confundir, a gente não pode achar que essa política externa brasileira é uma política externa de uns bobalhões que não sabem o que fazer. Não é isso. E essa é a parte perigosa dessa história. O que nós estamos vendo é uma tentativa deliberada do Brasil, junto com outros países, de desmontar o que existe hoje em termos de controle externo sobre o país. Então, o que existe é algo extremamente preocupante, que é justamente você falar, OMS não venha, ONU não venha, não sei quem não venha. Não é não venha, vocês não têm nada a dizer aqui. Quem manda aqui sou eu. Você poderia dizer, mas isso é normal, isso é uma soberania. Não, não é assim. Não é assim. O Tribunal Penal Internacional ele foi criado justamente por governos que achavam que não deveria ser assim. A OMC, o Tribunal do Comércio, ele é que foi criado justamente para colocar regras no mundo. Quando a ONU fala em direitos humanos, não são comunistas que estão falando de direitos humanos, são pessoas que estão falando que, olha, o mundo tem essa bússola. Vocês estão fora da bússola. E é isso que nós estamos hoje. Só que nós, hoje, estamos empenhados em quebrar a bússola. E essa é a parte dramática dessa história. E essa política externa, ela prometo que eu termino aqui, Eduardo, ela é o reflexo do que o governo brasileiro internamente só que para fora. Né? Então, essa destruição que existe no Brasil das instituições é a mesma estratégia para fora. Qual é a estratégia para fora? Quebrar a bússola. Terminar
com esses padrões internacionais, porque esses padrões internacionais não nos convêm. Eu não torço para você terminar de falar, não. Eu torço para você continuar falando. Fagner, deixa eu passar para você, mas antes, até porque eu fiz isso para você, isso que eu vou mostrar agora. Antes, eu só falo assim, estamos agora completando 30 minutos, temos 8.750 pessoas ao vivo nos assistindo. Turma, quando bate 30 minutos, é quando eu peço todo mundo que está no Facebook, dá um compartilhamento, estamos na metade da live, vai ter o Bruno Salles agora na segunda metade, daqui a 10 minutos ele vai entrar para a gente falar sobre a questão do Queiroz. Bruno, que é um dos maiores advogados criminalistas do país. A gente ainda vai falar bastante aqui com a participação do Jamil, que está dando uma aula, o Fagner Torres, porque é um cara brilhante que eu conheci ontem do lado B do Rio de Janeiro. Então, todo mundo no YouTube, like, por favor, no YouTube, para a gente chamar mais gente, e no Facebook, compartilhamento. Estamos com quase 9 mil pessoas aqui nos assistindo agora. Fagner, lembra que ontem, quando vocês falaram, mas é o mercado financeiro, porque no Brasil a Bolsa já voltou quase tudo do que estava, e isso é um discurso que as pessoas que apoiam Jair Bolsonaro têm usado, principalmente para proteger Guedes. Eu sempre repito, Bolsonaro e Guedes é a mesma coisa, é o mesmo projeto. Não existe, o Bolsonaro mais Guedes, Guedes mais Bolsonaro, é o mesmo projeto. E um reforça o outro e protege o outro, estimula o outro naquilo que ele veio para fazer aqui, como esse projeto de país. E eu falo para as pessoas o seguinte, mas vem cá, você está achando que no Brasil a gente se recuperou bem, que isso é mérito do Guedes, que a gente está bem? E eu te falei ontem, eu falei, não é nada disso. A gente está muito pior que o resto do mundo. A gente está, assim, um desastre economicamente também. A nossa volta, depois do pico da crise econômica, está pior do que o mundo inteiro. E aí eu peguei um dado para te mostrar. E aí eu queria mostrar esse dado, porque é sempre bom a gente mostrar os dados para as pessoas, porque senão fica aquela história de é opinião, eu vi num outro lugar, aí é o Eduardo... Não é isso. Vamos pegar dado e ver. E o dado que a gente vai mostrar agora é esse dado seguinte. Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês, tá? É esse relatório aqui, tá? Esse relatório aqui é o relatório da OCDE no Brasil, OECD é quando você vê a sigla lá fora, né? E são os países desenvolvidos do mundo, é uma organização para o desenvolvimento econômico desses países, que são um grupo de 35, 36 países, alguma coisa assim. E o Brasil não faz parte da OCDE. Ele tem lá o Bolsonaro, o Trump prometeu para o amigo dele, Bolsonaro, que ia colocar ele, mas até agora não cumpriu. Então, eu vou deixar, e graças a Deus não cumpriu, essa é a opinião do Eduardo. Mas vamos lá, eu vou deixar o link para vocês poderem acessar esse relatório. O OCDE não tem nada de esquerda, não tem nada de comunista, e é um saco ter que ficar repetindo esse negócio que não é de esquerda, que não é de comunista. Pô, fica parecendo que quem é de esquerda não pode ter opinião, não pode ter relatório, entendeu? Mas como eu sei que tem muita gente que tem essa... porque ONU é comunista, não sei o quê. O OCDE é o exemplo de algo que passa a léguas de distância de ser comunista. E esse é o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é o seguinte, o mercado financeiro no mundo desde que começou a crise. Então, vocês estão vendo esse gráfico, não estão? Só dá um ok se vocês estiverem vendo aqui o gráfico que está na minha tela. Sim. Então, beleza. Então, é o seguinte, do lado esquerdo, essas primeiras barras, mostra a queda na Bolsa de Valores que você teve durante a crise. O vermelhinho, o triângulo vermelho, é até onde foi a queda, e o quadradinho, a barrinha verde, é onde está a queda hoje. Todos os mercados caíram bastante e recuperaram, porque aqui embaixo vocês estão vendo 0, 10% negativo, 20% negativo, 30% negativo. Então, isso mostra o seguinte, por exemplo, o México caiu aqui quase 20%, mas, na verdade, caiu mais de 20%, e hoje só está caindo, sei lá, uns 18%, alguma coisa assim. Então, de todos os países estudados, todos, Argentina, Brasil, Indonésia, França, Índia, Itália, Emirados Árabes, Alemanha, Canadá, Grã-Bretanha, Coreia, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Rússia, Japão, Arábia Saudita, Turquia, México e China. Se eu errei alguma sigla dessa, depois o Jamil me corrige. Mas vamos lá, se você olhar todos os países, o país que chegou a ter a maior queda de todos foi a Argentina. O Brasil quase empatou em relação à maior queda de todos. Os dois caíram quase 50% do nível mais alto que estavam. Só que a Argentina, olha o que aconteceu, ela recuperou quase que 100% da queda. Hoje, de todos os países, o que mais está caindo é Indonésia em primeiro e Brasil em segundo. Eu vou repetir. De todos os países estudados pelo OCDE, o Brasil tem a segunda, quase empatado com a primeira, maior queda da Bolsa desde o começo da crise.
Vamos ver agora o quanto o que eles chamam de yield. Yield é a taxa da dívida brasileira de longo prazo, que mostra o quanto as pessoas estão inseguras com o país, quanto que essa taxa dos títulos de 10 anos aumentou. Quanto mais aumenta, mais o mundo vê aquele país como arriscado. Então é o seguinte, mesma coisa, o vermelho é o quanto essas taxas subiram e o verde é onde ela está hoje em dia. Em países desenvolvidos, essa taxa, em vez de aumentar, ela diminui, porque todo mundo corre para comprar o título público para poder se defender. E quando todo mundo corre para comprar uma coisa, ela sobe de preço. Quando ela sobe de preço, a taxa dela cai. Então, quando você olha os países desenvolvidos, aqui, ó, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Grã-Bretanha, China, Alemanha, quando você olha os países desenvolvidos, você vai ver França, você vai ver que a taxa dos títulos ela caiu muito e continua para baixo. Quando você olha os países como Turquia, Rússia, México, Brasil, África do Sul, essa taxa aumenta, porque as pessoas tiram o dinheiro dos países como o Brasil, como a Rússia, como a Turquia. Então, de todos os países estudados, o segundo que teve a maior abertura durante a crise foi o Brasil, só perdendo para a África do Sul. E hoje, no momento em que estamos na crise, o pior de todos, um dos únicos três e o maior dos três em relação à abertura da taxa dos títulos de dívida é o Brasil. Então, esses dados contra dados, meus amigos, é isso aqui. Não adianta, entendeu? Não dá para brigar com dado. Então, contra esses dados, você pode, enfim, ficar chateado, você pode o que você quiser, mas é o que a gente tem aqui de dado de Brasil como o país que está pior performando na crise. Fagner, está explicado detalhadamente a situação? Está explicado. Isso, na verdade, reflete o medo que eu imagino que, não só que eu tenho, mas que muitas pessoas devem estar sentindo nesse momento, que é a expectativa de, aparentemente, a gente não vai sair mais dessa pandemia, entre aspas, não vai sair mais, né? Porque a gente ficou pouco tempo fechado, né, voltou, liberou tudo, os casos não diminuíram e a perspectiva é que demore muito mais para recuperar, né, desse processo todo que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19, porque a gente não seguiu o caminho que todo país minimamente sério, né, seguiu nesse processo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Jamil também. Posso fazer uma pergunta? Claro. Jamil, é o seguinte... Queria que você me falasse da mídia lá fora, a mídia no exterior. Como é que não só institucionalmente, você já explicou que o Brasil tem uma reputação, né, arrasada com o que está acontecendo, mas e do ponto de vista da mídia, os seus colegas jornalistas que estão aí contigo há muitos anos, eles ainda ficam estupefatos quando veem as posições do Brasil, as declarações que o Brasil dá, vem te procurar estupefatos ainda, sem acreditar no que está acontecendo, ou eles já se convenceram que o Brasil é uma saramandaia mesmo e é isso? Olha, Fagner, é super interessante que você tenha feito essa pergunta, porque eu recebo diariamente esse tipo de pergunta. Não só de jornalista, mas de banqueiro, de diplomata estrangeiro, de investidor. Você fica pensando, puxa, para tanta gente o Brasil é uma incógnita, né? Porque de fato é. Agora, para a imprensa, claro, antes de mais nada, tem imprensa que tem jornalistas aí no Brasil, Guardian, os grandes jornais europeus, todos têm correspondentes aí e fazem um trabalho espetacular em traduzir esse caos diário para o cenário europeu. Algumas das matérias sobre a Amazônia e sobre a Covid na Amazônia foram espetaculares, que você fala, olha, alguém que foi lá, sabe, investiu tempo e dinheiro, claro, dos seus jornais para mostrar um dos epicentros da Covid no mundo. Quer dizer, você tem aí um enorme interesse. Agora, por que tem um interesse? Esse é um ponto que eu acho que é também relevante. Existia, e isso eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Javier Solana, que chegou a ser secretário-geral da OTAN, e ele dizia, um café, basicamente, ele dizia de uma forma muito tranquila, não existem riscos do Brasil dar passos para trás mais.
né? Isso faz mais ou menos uns 10 anos. Ele não estava falando de um governo, ele estava falando do país como seu papel no mundo e como uma democracia. E ele falava isso de uma forma, eu sempre lembro dessa conversa, porque existia aquela percepção de que, olha, não haverá uma reviravolta, não há um passo para trás. Te digo isso, por favor, mantenha essa imagem do secretário-geral da OTAN, não estamos falando do grupo ali né, de alguma entidade aqui de bairro aqui de Genebra, não, estamos falando do secretário-geral da OTAN, muito convencido de que não tinha como desfazer a democracia mais no Brasil, que a partir de agora era só ir para frente. Bom, passam vários anos, eu estou também numa outro encontro com a pessoa que era mediadora da guerra na Síria, tá? Nada a ver, insisto, são pessoas que não têm nenhuma relação direta com o Brasil, um mediador da guerra na Síria que me dizia, não sírio, ele trabalhava, no caso, para a ONU, e dizia, olha, a gente está muito preocupado porque o que está acontecendo no Brasil pode gerar uma instabilidade nova numa região que relativamente conseguiu se manter fora do caos do Oriente Médio, fora do caos africano. Claro, isso tudo tirando a Venezuela, mas dizendo muito claramente, nós precisamos de um Brasil estável e democrático. Então, olha a diferença que existiu entre um momento em que ninguém questionava, que se você colocasse, inclusive, essas perguntas, talvez te taxassem como louco, né? Calma aí, como assim existe risco para a democracia no Brasil? Para uma situação de hoje ser extremamente diferente. E por que essa pergunta? E é interessante que você tenha colocado isso, Wagner, porque essa é a pergunta dos jornalistas estrangeiros e também, eu diria, vamos dizer assim, de uma comunidade ampla, mas aqui no exterior. Democracias morrem. As democracias são desfeitas. E não só com uma invasão de tanque. Isso não vai acontecer. Quer dizer, esperamos, mas não, a projeção não é que as tuas liberdades sejam desfeitas por meio de um quartel em algum lugar obscuro do país que de madrugada saia com as espingardas. Esse cenário não é o cenário mais provável. O cenário mais provável, e o que é a grande preocupação que o Brasil representa para o mundo, é porque nós estamos mostrando que é possível desmontar liberdades conquistadas. Nós estamos demonstrando isso ao mundo, praticamente de uma forma diária, né? Então, cada vez que eles leem essas notícias, a preocupação não é só aquele país bananeiro, vocês não têm jeito mesmo, vocês não têm futuro. A grande história que está sendo contada do Brasil para o mundo é democracias são desfeitas. Democracias estáveis ou relativamente garantidas, elas precisam ser cuidadas, regadas, de alguma forma preservadas todos os dias, porque esse risco existe. Então, a tua pergunta é super relevante, porque essa curiosidade internacional não é só porque, até outro dia, um violonista, uma pessoa que não tinha nada a ver com política, falava assim, Jamil, você não tem ideia por quantos anos nós queríamos ser brasileiros. Olha que frase espetacular, né? Um músico estrangeiro que, claro, a gente sabe muito bem que representa a música brasileira no mundo, etc. O cara dizia, nós desejávamos ser brasileiros. Olha só, claro, e disso para uma situação que você tem, pessoal, está desmontando, e esse desmonte, eventualmente, pode ser replicado em outros lugares do mundo. Beleza, Jamil. Gente, vamos lá. Estamos 43 minutos de live, está incrível hoje. 9.365 pessoas ao vivo nos assistindo. Eu até queria convidar vocês que não são inscritos no canal, a gente vai ter dias incríveis. Amanhã vai vir o Diógenes Luca, que foi comandante do GAT em São Paulo durante quase 10 anos, foi um dos fundadores do GAT,
que é a tropa especial da Polícia de São Paulo, para a gente falar sobre essa questão de violência policial. Trouxemos já o Luiz Eduardo Soares para falar de desmilitarização. Então, um espaço que está tendo um debate super importante com pessoas importantes no cenário nacional sobre isso. Semana que vem vai ter o Augusto de Arruda Botelho, vai ter o Guga Noblar, vai ter um monte de gente legal. E para você ser avisado, é só você se inscrever. Uma audiência incrível, inclusive de apoiadores do Bolsonaro, que eu estou vendo hoje. Eu não tenho como não deixar de agradecer. Quando vocês entram, vocês acabam comentando muito, isso chama mais gente para assistir a live. Então, eu agradeço a todos vocês que dão essa parcela de contribuição para o algoritmo do YouTube ver interesse na nossa live e chamar mais pessoas. E aqui, nesse último momento, a gente vai chamar agora um advogado, mas antes de chamar, eu queria só pedir o seguinte: todo mundo que está no Facebook, dá aquele último compartilhamento, o pessoal do YouTube dá um like, até para depois, quando a gente terminar essa live, as pessoas poderem ser avisadas desse nosso encontro. Eu vou chamar agora, e todos nós vamos participar, o Jamil e o Fagner também desse momento, vou chamar o Bruno Salles para conversar com a gente. O Bruno, que é um dos maiores advogados criminalistas aqui do Brasil, e está super por dentro, ao longo dos últimos anos, de todos esses movimentos que têm acontecido, né, na justiça, no judiciário no Brasil. A gente tem um país que passou a ser um dos lugares que o mundo mais usa como exemplos de lawfare, né? Existe uma guerra judicial também no Brasil acontecendo no meio de todas essas disputas políticas, disputas de poder. E eu queria primeiro passar dando boas-vindas e um bom dia para o Bruno Salles. E já passando a bola, Bruno, falando o seguinte: hoje de manhã o Queiroz, que é uma pessoa muito próxima à família Bolsonaro, ele foi preso em Atibaia, no sítio do advogado do Flávio Bolsonaro, que, aliás, ontem vi no Jornal Nacional ele, e há pouco tempo atrás, ele foi questionado sobre a questão do Queiroz e disse que não tinha a menor ideia de onde o Queiroz estava. Se não me engano, foi pela Andréa Sadi, numa entrevista na Globo News. E uma dúvida que eu queria te perguntar, primeiro é o seguinte: que tipo de prisão é temporária? Qual a diferença de prisão temporária para preventiva? O que implica ele estar no sítio do advogado da família Bolsonaro? E, por fim, isso é uma dúvida pessoal do Eduardo, o Queiroz, ele era foragido? Ele estava sumido? Porque um cara que está em Atibaia, numa casa ali do lado de São Paulo, é isso? Ele estava 1 ano foragido ou não? Todo mundo sabia onde ele estava, só não tinha instrumento ainda para ir prender ele, e esse instrumento que os ministérios públicos juntos deram hoje para a polícia. Bom dia, Bruno, e muito obrigado pelo aceite em cima da hora para participar aqui do encontro. Bom dia, Eduardo. É um prazer, obrigado por me ter aqui no seu espaço. É sempre muito bom a gente poder falar sobre esses assuntos. Queria dar um bom dia aí para o Jamil, para o Fagner também, estava acompanhando a live. Muito importante, muito interessante os pontos que foram levantados sobre política internacional. E sobre o caso de hoje, sobre o caso do Queiroz, ele realmente choca por alguns detalhes. Eu vou responder primeiro algumas perguntas e depois eu vou dizer por que tem alguns detalhes chocantes. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que é uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que estava investigando há bastante tempo o famoso esquema das rachadinhas. O que são as rachadinhas? É quando você é contratado por um parlamentar e é obrigado a devolver uma parte desse dinheiro para o parlamentar ou para o partido político. É por isso que se chama rachadinha. Você está rachando o seu salário com o parlamentar. E isso pode ser enquadrado em alguns delitos. Pode ser o peculato, na modalidade de apropriação, de desvio de dinheiro público, na verdade. Pode ser uma corrupção passiva, porque um funcionário público parlamentar está pedindo uma vantagem indevida. Ou pode ser também uma concussão, que é quando não é um mero pedido, é uma imposição, há uma ameaça. Tá? E no bojo dessa investigação, se chegou ao então parlamentar Flávio Bolsonaro. Essa investigação específica está girando em torno das pessoas que trabalhavam no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, especificamente do Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz e a sua esposa tiveram uma prisão preventiva decretada. O que é uma prisão preventiva? É uma prisão cautelar, provisória, por isso precária, em que, reunidos alguns elementos específicos, se decide que aquela pessoa deve responder ao processo preso. É uma prisão, portanto, excepcional. A regra do processo penal é a liberdade.
E por que a pessoa deve responder o processo preso? Bom, ela deve se responder o processo preso se tiver os elementos de autoria e materialidade. O que é isso? Olha, tenho boa razoabilidade aqui, tenho um juízo bem razoável de que houve crime. E também não só de que houve crime, que determinada pessoa cometeu esse crime. Mas, além disso, precisam de alguns elementos auxiliares. Que elementos são esses? Olha, eu preciso dessa prisão porque essa pessoa pode fugir. Eu preciso dessa prisão porque essa pessoa pode influenciar nas outras pessoas do processo. Ou porque ela pode, de repente, desviar os valores, dilapidar o seu patrimônio. Essa é a prisão preventiva, tá? Ela se difere da prisão temporária, tem essa distinção bem comum de que a temporária é a prisão que tem prazo e a preventiva é a prisão de que não tem prazo. Não é uma distinção muito boa, tecnicamente. A prisão temporária ela tem objetivos distintos da prisão preventiva. Então, feito essa introdução inicial, aí, um pouquinho mais jurídica, é interessante a gente ver os detalhes dessa prisão. O detalhe que chama mais atenção é o de que ela foi cumprida, o mandado de prisão foi cumprido em uma propriedade do advogado do Flávio Bolsonaro, que também é advogado do presidente da República. Essa era uma propriedade lá em Atibaia, parecia um sítio, mas na frente existia uma placa de um escritório de advocacia do próprio advogado Flávio Bolsonaro, o Fred Wassef. E por isso a polícia, inclusive, teve o cuidado de chamar representantes da OAB para que cumprissem essa prisão. Eu ouvi hoje de manhã o delegado Oswaldo Nico, que coordenou essa operação aqui em São Paulo pela polícia, e também o promotor de justiça aqui de São Paulo, que também estava nessa coordenação sincronizada com o pessoal do Rio de Janeiro, dizendo que, embora tivesse uma placa do escritório de advocacia, não parecia realmente um escritório de advocacia. Existiam alguns cômodos que eram bastante humildes e domésticos, e no fundo dessa propriedade havia uma edícula na qual moravam um casal que eram os caseiros dessa propriedade. Respondendo agora à última pergunta do Eduardo, se o Queiroz era ou não foragido. Ora, tecnicamente ele não era foragido. Ao que nós temos notícia, o Queiroz teve o seu mandado de prisão temporária decretado há muito pouco tempo, provavelmente ontem mesmo. A polícia disse que recebeu esses mandados ontem mesmo. Então, ele não era tecnicamente foragido, porque o foragido é aquela pessoa que tem um pedido de prisão contra ela, qualquer que seja, tem uma ordem de captura e não se consegue executar essa ordem de captura. Não era o caso do Queiroz. Porém, o Queiroz era investigado em um processo e, segundo notícias que nós recebemos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por 4 vezes, na verdade, o Ministério Público tentou ouvir o Fabrício Queiroz nesse inquérito, nessa investigação das rachadinhas, e não conseguiu. Ele faltou a todos esses depoimentos, alegando motivos médicos. Portanto, ele não era, de fato, um foragido no termo técnico, mas ele também não estava presente, não estava participando dessas investigações de uma maneira mais ativa. Jamil. Tá no mudo, Jamil. Tá no mudo, Jamil. Agora, desculpa. Bruno, prazer, antes de mais nada. Prazer. Eu tenho uma pergunta sobre justamente o advogado e o fato, eu acho que a gente até comentou aqui, dele já ter declarado numa entrevista pública que ele não sabia onde estava o seu cliente, quando, de fato, ficou comprovado, o cliente poderia já estar ali há 1 ano, etc. Qual é a implicação que isso pode ter para o advogado e para o próprio caso? Tá, vamos lá. Do ponto de vista criminal, você mentir para a imprensa não é crime, a gente sabe disso. Porque se fosse, né, Jamil, você que é repórter sabe que ia ter muita gente aí atrás das grades já. Né? Moralmente, claro que para a reputação, isso é horrível. A pessoa é pega no pulo. Ele diz numa
numa entrevista para a Sadi, eu vi ela hoje de manhã, taxativamente, quando ela pergunta do Queiroz, ele diz, olha, não sou advogado do Queiroz, não faço a mínima ideia de onde ele esteja. E as notícias que recebemos hoje de manhã é que o Queiroz já estaria há mais ou menos 1 ano nessa propriedade do advogado. Então, a princípio, por essa declaração, não vejo mais consequências. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa fazer um disclaimer aqui. A gente não pode falar sobre o caso concreto. A gente tem que falar sempre hipoteticamente, porque a gente não conhece as circunstâncias dos autos. Eu não li os autos, não conheço as investigações e nem poderia conhecer, porque eram sigilosas. Mas, hipoteticamente, a gente vê um primeiro problema, que é um advogado tendo uma relação com uma parte que pode comprometer o cliente dele. Esse é o primeiro problema. Imagina, então, que eu advogasse para o Lula na época do triplex, né? E eu mantivesse na minha casa e tivesse sustentando na minha casa o Léo Pinheiro, que é a principal testemunha do caso do sítio em Atibaia contra o ex-presidente Lula. Ora, naturalmente, se levantaria uma suspeita, se levantaria uma questão importante que a gente chama em direito, que é de conflito de interesses. Você estaria representando, de certa forma, interesses conflitantes. O interesse de uma pessoa que está sendo acusada e o interesse de uma pessoa que está acusando. Acho que esse é o primeiro ponto que se levanta aqui. Um outro ponto que foi bastante debatido hoje de manhã é da prestação de auxílio de uma pessoa que está sendo investigada pela Justiça. Na Operação Lava Jato, nós vimos por diversas vezes os promotores da Força Tarefa de Curitiba, e inclusive o ex-juiz e agora ex-ministro, não sei como classificar ele, o bacharel em Direito, Sérgio Moro, falar na famigerada obstrução de justiça. Não existe propriamente um crime de obstrução de justiça, mas existe um crime específico da Lei 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas, que pune aquelas pessoas que auxiliam a organização criminosa e auxiliam a organização criminosa a não ser pega. É isso que se chama de obstrução de justiça. A gente também tem um outro crime no Código Penal que se chama favorecimento pessoal. Esse crime pune a pessoa que ajuda uma pessoa procurada pela justiça, uma pessoa que cometeu um crime, a se safar das aras da justiça, a se safar de qualquer forma, tá? Geralmente, esse crime de favorecimento pessoal acontece quando uma pessoa está foragida. O exemplo de manual é, uma pessoa está sendo perseguida pela polícia, ela entra na minha casa e eu falo para ela, fica aqui, se esconde aqui. Eu estou ajudando ela a se safar dessa busca que está ocorrendo à sua pessoa. Mas não precisa necessariamente estar nesse status de foragido. Uma pessoa que comete um crime e vem a mim, ninguém descobriu o crime ainda, vamos pegar o exemplo sempre do homicídio, que é o mais fácil. Ela matou alguém, ela vem na minha casa, senta, eu sirvo um café para ela, tranquilo, ela diz, olha, Bruno, eu cometi um crime, eu matei uma pessoa. Ninguém sabe ainda, mas eu matei uma pessoa. Eu falo o seguinte, olha, eu tenho uma chácara ali em Atibaia, vai ser sempre em Atibaia, porque Atibaia é a ilha de Lost brasileira, todo mundo acaba caindo lá. E eu falo, pega a chave da minha chácara em Atibaia e fica ali. Você não precisa se preocupar com nada, tem um caseiro, eu vou levar comida, fica ali. A pessoa não está foragida, nem descobriram que foi ela quem cometeu o crime ainda, mas eu naturalmente estou prestando um auxílio para essa pessoa. Então, todos esses elementos, e eu tenho certeza que nos autos vão ter elementos mais concretos para o Ministério Público, entender qual foi a conduta do advogado que eu não posso avaliar, né? Se foi só uma conduta de prestar um favor para uma pessoa, porque você emprestar uma casa para uma pessoa não é crime. A gente pode pegar um outro exemplo dentro do homicídio. Uma pessoa está sendo acusada de homicídio, já tem um processo mesmo, ela vira para mim e diz, olha, Bruno, eu não aguento mais esse processo penal, eu estou com a cabeça cheia, está todo mundo vindo me entrevistar, me empresta o seu sítio em Curitiba? Tá, claro, fica lá, fica o tempo que você quiser.
ali você vai poder ficar de uma maneira tranquila. É muito parecido com o primeiro exemplo que eu dei, mas no primeiro exemplo a gente vê muito mais claro o crime, nesse exemplo não. Né? Então, a gente precisa ter muita cautela. A gente não pode fazer o que foi feito durante muito tempo na imprensa brasileira. Parte da imprensa brasileira, eu não gosto de falar, de generalizar, que se aproveitou um pouco dessas informações da Lava Jato, essa espetacularização da justiça, essas coletivas que a Força Tarefa de Curitiba dava, para já acusar pessoas de ter participado ou não de um delito. Claro que não. O advogado, principalmente por ser um advogado, principalmente por ser advogado de um senador e ser advogado do presidente da República, é preciso dar todas as garantias processuais e penais, principalmente a ampla defesa e ao contraditório. Mas, é claro, que é uma situação bastante atípica e que a gente não vê acontecer no dia a dia. Fagner, eu te passo para fazer a pergunta. Temos mais de 10 mil pessoas ao vivo nos assistindo. Só dizendo o seguinte, quando eu li a notícia de manhã, na notícia dizia também que foram expedidos mandatos de apreensão em busca, né, e eles foram cumpridos de manhã, e um dos imóveis é um imóvel em Bento Gonçalves, no Rio de Janeiro. Aí, olha só, o roteiro, né? Por isso que eu digo, os roteiristas de Hollywood, eles estão sem emprego depois do que está acontecendo no Brasil. Um dos imóveis é um imóvel que foi declarado como sendo do Jair Bolsonaro, e dentro do imóvel que está na declaração, segundo a notícia, na declaração de bens do Jair Bolsonaro, mora Alessandra Esteves, que é ex-funcionária da Alerj e que é um dos alvos da operação envolvidos na rachadinha. Então, assim, o negócio é caprichado. É caprichado. Num dos imóveis, que é do Bolsonaro, mora a menina que é alvo da operação, que era envolvida com a rachadinha com o Flávio, que é o cara do advogado que está no sítio de Atibaia. Ou seja, o negócio foi bem feito. Quem escreveu esse roteiro aí gastou tempo para escrever. Vai lá, Fagner, fica contigo a pergunta. Os roteiristas de Hollywood perderiam um emprego e 100 anos de solidão encalharia, né? Não venderia nenhum exemplar se fosse lançado hoje, né? Eu tenho duas perguntas para o Bruno, na verdade. Vou tentar ser breve. Uma diz o seguinte, Bruno: o fato do Queiroz ter sido detido num imóvel que teoricamente o advogado usava como escritório, até que ponto, entre aspas, a inviolabilidade do escritório pode prejudicar essa operação, considerando que o Queiroz era cliente dele também, e se isso faz com que haja alguma margem para a alegação posterior da nulidade dessa prisão. E outra pergunta que eu queria te fazer sobre os mecanismos para a operação não vazar. Eu vi uma matéria do UOL, pouco antes da gente entrar online hoje, que falava que ninguém sabia quem é que seria preso, né? Eles não revelaram quem seria preso para não vazar a operação. Né? Que isso, acredito eu, demonstra que os caras sabem o expediente de quem eles estão investigando. Né? Se isso é um drible no autoritarismo, né? Me corrigiram aqui, é Bento Ribeiro e não Bento Gonçalves. Eu já peço perdão por ter errado. Bruno, com você. Fagner, excelentes perguntas. As duas perguntas são muito boas. E eu queria até comentar que há um tempo atrás eu tinha feito um comentário muito parecido com o seu. Eu falei que o Gabriel Garcia Marques morreria de fome no Brasil hoje, porque o realismo fantástico dele ficou muito para trás da história do Brasil, né? Desde 2013 até hoje, nossa, dava para escrever uns 25, 100 anos de solidão. Espero que nós não vivamos esses 100 anos de solidão. Mas, Fagner, vamos lá. Em relação à sua primeira pergunta, é uma pergunta excelente, ela é muito importante para nós que somos advogados, não só os advogados criminalistas, mas todos os advogados, porque essa prerrogativa em inviolabilidade do escritório, ela não é só uma prerrogativa do advogado, ela é uma prerrogativa do cidadão. É claro que seria muito fácil para o Estado invadir a intimidade de qualquer pessoa se, ao invés dele buscar informações na sua casa, Fagner, ele fosse no meu escritório para quem você contou toda a história. Ele fosse lá, pegasse as minhas anotações de reunião, os documentos que você deixou comigo, né? A história já ia estar pronta, principalmente se você realmente tivesse confessado para o advogado as práticas criminosas. E aqui uma curiosidade para quem está assistindo que não é advogado, dificilmente isso acontece, viu? Dificilmente a pessoa senta lá na nossa mesa e abre o coração inteiro. Mas ainda assim,
ia ser muito fácil. Agora, a inviolabilidade do escritório de advocacia, ela não faz do escritório de advocacia uma zona impenetrável, né, uma zona com imunidade diplomática, como uma embaixada de um país estrangeiro, que aí sim, em hipótese alguma, você pode entrar, a não ser que eles mesmos solicitem a sua intervenção. A gente viu em Brasília, há pouco tempo, em relação à embaixada da Venezuela, que teve luta física, quando o pessoal do Guaidó tentou invadir lá a embaixada, e a polícia não pôde entrar. A polícia ficou ali fora, olhando, e não colocou o pé lá dentro. O escritório de advocacia não é isso. O escritório de advocacia tem inviolabilidade em relação às informações dos seus clientes. Agora, se um advogado está sendo investigado por algum crime, ou se existe a suspeita de que há uma conduta em flagrante dentro do escritório, não há problema nenhum em se entrar no escritório de advocacia. Nesse caso, existia uma pessoa que tinha a sua prisão preventiva dentro do escritório de advocacia. Ora, uma pessoa procurada pela polícia dentro de um escritório de advocacia não tem qualquer inviolabilidade. Essa pessoa pode ser presa dentro do escritório de advocacia. Mas o fato de eu ter um mandado de prisão, eu posso entrar em qualquer lugar? Não, não pode. É preciso que tenha também um mandado de busca e apreensão. Esse mandado de busca e apreensão precisa ser expedido pela autoridade competente. Nesse caso, eu não sei se tinha um mandado de busca e apreensão para o escritório, eu acredito que sim, foi muito bem pensada essa operação, e inclusive acredito que sim, porque no momento da prisão se solicitou a Ordem dos Advogados do Brasil que acompanhasse essa diligência, por uma cautela, porque em toda diligência que é feita no escritório de advocacia ou em um departamento jurídico, é imprescindível que seja acompanhada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. E em relação às medidas que foram tomadas para evitar o vazamento da operação, o fato de que as pessoas não sabiam quem seria o alvo dessa operação, eu vou te contar uma coisa que vai parecer surpreendente. Essa é a regra procedimental na polícia em qualquer operação. Em qualquer operação. Existe um núcleo que está investigando, pode ser de delegados, pode ser de promotores. Esse núcleo investiga, faz todos os pedidos ao juiz, ele faz todos esses pedidos à autoridade judicial competente. Quando o juiz autoriza todos esses pedidos, tem a chamada deflagração da operação. O que é a deflagração de uma operação? É quando eu vou cumprir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, mandado de quebra de sigilo. É quando eu vou revelar para o público e para os investigados que há uma investigação em andamento. E como precisa ser muito sincronizado isso, você vai ter que chamar uma série de policiais, uma série de agentes, às vezes agentes da Receita Federal, inclusive, que não participaram dessa investigação. Então, há essa coordenação da operação, chama todos esses agentes, geralmente isso acontece de madrugada, o briefing de hoje começou às 4 da manhã, e eles vão para essa reunião, que eles chamam de briefing. Nesse briefing, a coordenação diz o seguinte: olha, nós temos uma operação que trata disso, disso e disso, é esse o assunto, nós temos mandados de busca e apreensão, nós temos mandados de prisão preventiva, mandados de prisão temporária, e vão ser cumpridos nesses e nesses locais. Dividem-se em equipes, e essas equipes recebem um envelope fechado, geralmente, e na hora que todo mundo fala, então vamos para a rua, é que as equipes abrem e vão saber aonde elas estão indo, qual é o local e quem é o alvo, tá? Essa é a regra do jogo. Inclusive, teve uma operação muito importante no passado, a Operação Satyagraha, em que, quando se chegou para cumprir o mandado de prisão de um dos investigados, que era o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, já existia uma van da Rede Globo na porta. E isso gerou um problema muito grande para o delegado Protógenes Queiroz, que acabou sendo condenado criminalmente em um processo criminal. A Polícia Federal, eu acabei atuando nesse processo, eu vi os depoimentos de alguns policiais, os policiais se sentiram traídos. Eles se sentiram traídos, por quê? No momento do briefing, ele revelou quem eram os alvos.
E quando você revela quem é o alvo, o que você faz, Wagner? Você está transformando todas as pessoas em suspeitos de vazamento. Então, os policiais se sentiram mal. É que a gente ficou tão acostumado com más práticas que foram, e aqui eu preciso fazer essa crítica, que foram muito... Elas não foram criadas, mas elas foram fomentadas de uma forma muito impressionante pela Operação Lava Jato, que é uma operação que tinha um setor de marketing, vejam só. A Lava Jato se tornou uma divulgadora de informações. Essas práticas acabam viciando a gente, de modo que a gente não consegue mais encontrar a normalidade. Mas a normalidade, Fagner, exatamente do jeito que foi feito hoje. Gente, temos aqui 11 mil pessoas nos assistindo, 1h10 de live. Eu queria finalizar só dizendo que várias pessoas estão me alertando aqui, e eu dei um Google agora, na última hora, parece que a Globo, eu não vi nos outros sites, mas a Globo desmentiu que a casa é do Bolsonaro. Há 3 horas atrás a Globo deu que era do Bolsonaro, há 1 hora atrás deu que não era do Bolsonaro. Então eu estou repassando aqui uma coisa que eu li para as pessoas. A ideia aqui não é jogar A contra B, nem B contra A, é dar os fatos, e vocês sabem qual é a minha opinião sobre os fatos. Aqui, se a gente fala tanto sobre contra, notícias falsas, etc., quando a gente tem uma notícia aqui, a gente faz questão de dar ela como é exatamente. Queria passar para as breves considerações finais, que já temos 1h10 aqui. Vamos lá, Fagner, pode começar, aí a gente passa para o Jamil e fecha com o Salles. Vamos lá, Fagner. Maravilha. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Eduardo, dizer que estou honrado estar aqui com você, com o Jamil, com o Bruno, né? Queria explicar a minha camisa do Fluminense, não é uma questão de clubismo, tá? É uma homenagem aos jogadores do Fluminense que se posicionaram ontem a favor da vida, contra o retorno do futebol. Eu acho que nesse momento da pandemia, que morrem mais de 1.000 pessoas por dia, e o Rio de Janeiro é um dos focos junto com o São Paulo, eu acho que é muito importante que a gente se posicione a favor da vida. Eu dei a sorte do meu time, né, tá com esse posicionamento hoje, então eu achei fundamental que eu usasse a camisa como uma homenagem a esses jogadores, em especial o Igor Julião, que é meu camarada e que tem sempre posicionamentos muito importantes. Bom, convidar todo mundo para poder assistir, para poder ouvir o Lado B do Rio, né? A gente está em todas as plataformas de podcasts, né? Está na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente também tem um canal no YouTube, de vez em quando a gente faz live lá. Sei que a gente está à disposição de vocês, de todos vocês. E, por fim, para falar do racismo, já que foi um assunto que a gente começou a live, falando de George Floyd, né? Eu estava aqui, enquanto a gente estava fazendo a live, eu vi uma notícia no jornal O Globo que ela disse o seguinte: delegado que investiga caso João Pedro estava em ação que matou o menino. Para quem não lembra, o João Pedro é aquele menino que morreu há 3 semanas atrás, se não me engano, em São Gonçalo, né, num momento em que todo mundo estava sendo orientado a fazer quarentena em casa. A polícia invadiu a casa dessa família e atirou no João Pedro e matou. Ele tinha 14 anos. Né? Então, a gente começou a live falando sobre o posicionamento do Brasil no mundo, né, na ONU, em relação à questão do racismo, em relação à questão do George Floyd. Quando o Jamil fala o que foi dito ontem, o posicionamento do Brasil nesse evento, e a gente vê notícias como essa, em que a pessoa que está investigando o caso participou da ação, a gente explica o que é o Brasil. Na verdade, às vezes alguém pode pensar que um fato não tem nada a ver com outro, mas os fatos têm total relação. É isso. Obrigado, gente. Wagner, meu querido amigo Jamil, já me falando novamente, que honra ter você aqui no programa. Mas também, 11 mil pessoas, tu não pode reclamar, porque a comunidade, que isso aqui é um grupo, é uma comunidade. A gente veio em peso te assistir hoje, Jamil. Recorde de audiência aqui. Estou vendo, eu quase me abaixei aqui, viu? É muita gente, velho. Olha, antes de mais nada, obrigado, Eduardo, e parabéns aí pela iniciativa, porque fica uma lição da tua iniciativa, que as pessoas querem, né, elas estão buscando caminhos para ter algum tipo de comunidade que seja uma comunidade que não tenha de depender de, perdão pela palavra, de maluquices, né, do nosso dia a dia. Então, obrigado por ter essa iniciativa e que ela siga por muito tempo. Wagner,
te agradecer por um outro aspecto, não só porque é tricolor, eu sou do outro tricolor, mas vale esse tricolor também, mas por trazer os dados concretos daquilo que eu ouço aqui como um discurso. Então, é extremamente importante fazer essa ligação. Essa ligação, ela explica muita coisa. O Brasil só defende polícia nos fóruns internacionais, porque a polícia aí ela pode atuar de uma certa forma sem ser amplamente, vamos dizer assim, investigada. Então, tem total relação e não se explica nada da posição internacional de um país, qualquer país, se a gente não conhecer e não for olhar justamente para o coração desse país. É isso que você faz. Então, parabéns. E, Bruno, rapidamente, só te dizer que chega a ser até um alívio te ouvir tua posição, inclusive tuas explicações extremamente claras sobre um ponto que parece que, de repente, a gente se perdeu em algum lugar, que chama Estado de Direito, né? Então, obrigado aí pelos esclarecimentos e por nos colocar aí todas essas informações. Bem, queria passar para o Bruno, só lembrando, tem muita gente, não, mais live, querendo. Daqui a pouquinho, meio-dia, eu começo na TV Democracia, um programa semanal, o Jamil sempre participa também, sou eu, o Florestan Fernandes, a Carla Gimenez, que é diretora executiva do El País, e o meu amigo Gessé de Souza, e quem coordena a confusão ali é o Fábio Panúzio. Então, hoje vai estar bombando, é agora meio-dia, e vão ter todos esses temas ali. Então, está todo mundo convidado a assistir na TV Democracia aqui no YouTube esse programa hoje. Lembrando que antes de vocês saírem aqui, deem um like, compartilhamento no Facebook, e se não tiver inscrito no canal, se inscreva no canal, que a gente está quase chegando a 400 mil inscritos, no maior canal do mundo desse tamanho, pelo menos que todo mundo aqui sabe, que não tem propaganda, não tem monetização, não tem nada de patrocínio, vocês não vão ver nenhuma propaganda aqui, não tem nenhum canal desse tamanho no mundo, porque o YouTube ele não incentiva você ficar grande quando você não tem propaganda, porque ele ganha dinheiro na propaganda. Então isso é 100% a força da nossa comunidade aqui, e a gente vai conquistar muito mais coisa ainda para poder botar a nossa narrativa aqui o Bloco na Rua aqui. Bruno, muito obrigado por ter vindo hoje, e deixo para você para as considerações finais e também falando o seguinte, e agora, qual que você acha que vão ser os próximos acontecimentos? Próximos capítulos, o que vão guardar para a gente aí? Legal, Eduardo, obrigado pelo convite, parabéns pelo seu canal, parabéns pelo seu movimento, é um movimento realmente impressionante, como ele ganhou força e está ganhando cada vez mais força, e é um prazer para mim poder participar desse bate-papo e poder participar desse movimento, de estar nesse 70% com muito orgulho. Eu acho que a coisa que a gente vai poder mais se orgulhar no futuro é de dizer que a gente estava do lado de cá. E eu estou do lado de cá desde o começo. Eu não sou daqueles 30% do meio que viraram, não. Então, eu queria agradecer, eu queria fazer coro às palavras do Jamil e do Fagner. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje em dia é a cultura da violência policial. Não é só a violência policial, é a cultura. Essa cultura, ela passa por problemas estruturais do Brasil e principalmente pelo racismo. A violência policial, ela não existe para todos os lados, a gente sabe muito bem disso. Mesmo na periferia, é claro que ela primeiro vai no pobre, mas no pobre ela também seleciona primeiro o negro. E a gente precisa resolver esse problema antes de qualquer outro problema no Brasil. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu convivo com um país corrupto se a gente conseguir deixar esse país não racista. E depois a gente resolve o problema da corrupção. Porque a gente tem um problema emergencial no Brasil. É um problema que é histórico e que precisa acabar. Basta, a gente precisa levantar como os Estados Unidos está vendo agora. Veja que os Estados Unidos é um país com uma população negra muito menor do que a do Brasil. E no Brasil a gente normaliza essa violência, a gente normaliza esse genocídio. O que acontece no Brasil pode ser classificado pelas normas internacionais como genocídio. E talvez, Eduardo, deixo aqui uma reflexão, talvez seja por isso que morreram 1.200 pessoas na data de ontem, e nós não estejamos com aquele clamor que existiu na Europa, porque a gente está acostumado a ver cadáver.
A gente está acostumado a ver gente no chão, sangrando. Isso passa no jornal. A gente já normalizou isso e a gente precisa desnormalizar. O que vai acontecer com o Queiroz daqui para frente, vamos acompanhar, Eduardo, precisa de uma investigação, pode acontecer de tudo. E eu espero que o que não aconteça seja a normalização de mais um assassinato, de mais uma queima de arquivo, que infelizmente não é incomum na história da República. Muito obrigado, Bruno. E o Bruno está corretíssimo. A gente não pode normalizar essas mortes e elas estão sendo normalizadas porque elas foram para as periferias. Elas foram para os lugares onde costuma morrer gente e a gente não se importa como país. Então, não podemos normalizar um país que tem oficiais mais de 1.000 mortes todos os dias e que poderia ser diferente. Mortes evitáveis. Hoje, eu sinto de verdade pelos comentários, pela energia que as pessoas estão, pelo brilho nos olhos, que a gente acendeu ali mais uma chama da esperança, ou pelo menos soprou aquelas brasas que estavam quase apagando. E a gente precisa de dias assim. Sigamos aí firmes. Somos 70%, galera. Um abraço e até amanhã. Valeu.